O vento, senhor do destino e da sorte. Na manhã seguinte, Cid se levantou um pouco inquieto. Sentou-se perto da terra que havia preparado e esperou. As horas se passavam e nada acontecia. O dia foi avançando sem nenhuma novidade. Cid disse a si mesmo: bom, de qualquer maneira vivi apaixonadamente esses dias no bosque encantado. Fiz o que acreditei ser o certo e necessário. Realmente era muito difícil descobrir o lugar exato onde nasceria o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte limitada. Mas, de repente, o inesperado aconteceu. O vento, senhor do destino e da sorte, aquele que aparentemente se move ao acaso, começou a agitar as folhas das árvores e começaram a chover pequenas sementes que pareciam minúsculos grãos de ouro verde. Eram sementes de trevo de 4 folhas. Cada semente era um trevo da sorte em potencial. Não chovia apenas uma, mas uma quantidade incalculável de sementes de trevo de 4 folhas. O verdadeiramente extraordinário, no entanto, é que as sementes não caíram apenas onde Cid estava, mas em todo o bosque encantado, absolutamente em todos os cantos daquele lugar. E não somente no bosque, mas em todo o reino encantado. Choviam sementes de trevo de 4 folhas sobre as cabeças dos cavaleiros que não haviam aceitado o desafio de Merlin. Choviam sobre todos os seres do bosque, sobre o gnomo, sobre a sequoia, sobre a dama do lago, sobre Ston. Choviam sobre Note, sobre Morgana. Aquelas sementes se espalhavam por toda parte. Os moradores do bosque encantado, os habitantes do reino, não prestaram atenção nelas. Eles sabiam que, uma vez por ano, naquela época, chovia essas estranhas sementes, que não serviam para coisa alguma. Na verdade, aquele estranho evento anual incomodava a todos, porque era uma chuva bastante pegajosa. Depois de poucos minutos, a chuva de sementes de trevo de 4 folhas parou. Uma vez depositadas em todos os cantos do bosque, as minúsculas sementes se confundiram com o solo, assim como pequenas gotas d'água em um oceano. Simplesmente se perderam, como sementes jogadas no deserto, e assim foram todas desperdiçadas, pois não germinaram. Milhares e milhares de sementes morreram na terra dura, árida e pedregosa daquele bosque sombrio. Todas, exceto algumas, que foram parar numa pequena extensão de terra fresca e fértil, livre das pedras e onde havia água abundante, o brilho do sol e o frescor da sombra. Foram essas, somente essas, as sementes que se transformaram, depois de alguns instantes, em trevo de 4 folhas, em centenas de brotos de trevo mágicos, um número grande o bastante para garantir sorte por todo o ano, até a chuva do ano seguinte. Em outras palavras, sorte limitada. Cid observou extasiado a boa sorte que havia criado. Impressionado e comovido, ajoelhou-se em sinal de gratidão e lágrimas brotaram de seus olhos. Quando percebeu que o vento amainava, quis se despedir dele e agradecer-lhe por trazer as sementes. Assim, voltando-se para o céu, invocou: Vento, senhor do destino e da sorte, onde você está? Quero agradecer-lhe. O vento respondeu: não é necessário me agradecer. Todo ano, nessa mesma data, jogo sementes de trevo de 4 folhas por todo o bosque encantado e em todos os cantos do reino. Sou o senhor do destino e da sorte e entrego, seguindo as ordens expressas, a semente da boa sorte por todo lugar onde passo. Ao contrário do que muitos pensam, eu não distribuo a sorte, só cuido para que ela esteja disseminada por igual em toda parte. Os trevos mágicos nasceram porque você criou as condições adequadas para isso. Qualquer um que tivesse agido assim, obteria boa sorte. Eu me limitei a fazer o que sempre fiz. A boa sorte que levo comigo está sempre por aí. O problema é que quase todo mundo acredita que não precisa fazer nada para alcançá-la. E continuou: na verdade, tanto fazia o lugar que você escolhesse, o importante era prepará-lo da forma como fez. A sorte é a soma de oportunidade e preparação, mas a oportunidade está sempre presente. E assim é. Só nasceram trevos de 4 folhas.
os trevos mágicos sob os pés de Cid, porque ele foi o único em todo o reino que criou as condições para que nascessem. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a boa sorte não é algo que acontece a poucos que não fazem nada. A boa sorte é uma coisa que pode chegar a todos nós se fizermos algo. E esse algo consiste unicamente em criar as condições para que as oportunidades que são dadas a todos igualmente não morram como sementes de trevo de 4 folhas caindo em terra estéril. E o vento se afastou enquanto Cid deixava o bosque encantado para ir se encontrar com Merlin. 10ª regra da boa sorte. Para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso, elas estão sempre presentes. Criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis.